O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Estamos prontos para uma nova viagem pelos 5 continentes na Rádio Observador. Hoje preparámos um programa especial dedicado à situação política que se vive em Espanha. Já vamos dar a conhecer o nosso convidado de hoje. Eu sou o João Costa e Silva. Conto sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Esta semana trouxemos um reforço, tendo em conta que vamos falar de Espanha, não é? Faz sentido dizer. Convidado especial. Faz sentido. Sim, muito obrigado por ter vindo e realmente para falar de Espanha és a pessoa ideal, portanto. O Diogo Noivo, politólogo e especialista em política espanhola, muito bem-vindo. Olá, Mas obrigado por não quer dizer que é a única área de expertise, mas realmente sobre Espanha o Diogo é das pessoas que mais tem trabalhado em Portugal, nomeadamente também com um livro muito interessante sobre a presença da ETA em Portugal, não é? Mas além disso acompanhas realmente muito perto a realidade espanhola. Sim, e obrigado por me receberem neste 5 continentes, é um gosto estar aqui convosco. Ainda por cima de forma presencial, portanto é sempre bom para meter a conversa em dia, fora do programa, não é assim, Bruno? Está sempre muita coisa para falar. Bem, vamos começar por falar da atual fragmentação política que se vive em Espanha e a total dependência de Pedro Sánchez dos partidos independentistas catalães e bascos. Olhando para a atual dependência do PSOE face a estes partidos, Diogo Noivo, podemos dizer que o espírito de 1978 e o consenso da transição colapsaram em definitivo ou estamos apenas perante uma reconfiguração mais ruidosa, se é que lhe podemos chamar assim? Bom, eu espero que nem uma coisa nem outra. Espero que o espírito de 78 de facto perdure. É inegável que a política espanhola hoje, nomeadamente o governo e os partidos que apoiam o governo, põem em causa a transição democrática, põem em causa a Constituição, põem em causa os arranjos institucionais que sustentam o Estado espanhol, isso é inegável. Agora, tudo isso tem custos muito elevados. Para percebermos como é que isto aparece. Isto aparece essencialmente durante o período de crise económica e financeira entre 2008 e 2011, que em Espanha, como no resto do mundo ocidental, suscitou um conjunto de protestos de rua, de queixas legítimas com a austeridade, com o próprio funcionamento do sistema económico e financeiro. Vocês estarão recordados que em vários países do mundo apareceram aqueles cartazes que diziam: nós o povo somos os 99% e vocês os ricos são 1%, e que era necessário alterar esta correlação de poder económico. Bom, em Espanha também foi assim, mas muito rapidamente o que eram críticas ao funcionamento do sistema económico e financeiro evoluíram para críticas ao funcionamento do próprio sistema político. Em particular, porque o movimento em Espanha, que foi batizado como Movimento 15M, que é referência ao dia 15 de março de 2011, que é quando se fazem vários acampamentos públicos em Espanha, nomeadamente um que ficou famoso na Puerta del Sol, em Madrid. Esses acampamentos acabaram por estar na base de um partido de esquerda radical, até em alguns aspectos de extrema-esquerda, chamado Podemos, que irrompeu no espaço público e depois no próprio Parlamento. É um dos 2 partidos que levou ao fim do bipartidarismo espanhol. E o Podemos aproveitou esta insatisfação popular com a austeridade e com a crise para fazer uma crítica à social-democracia. Para o Podemos, tanto o centro-esquerda como o centro-direita eram parte da casta e, portanto, há aqui um problema com o sistema. O Podemos vem com propostas de ruptura revolucionária, ou seja, o Podemos não queria reformar o sistema para o tornar melhor, não, o sistema estava podre e era necessário reformar o sistema. Aliás, há uma frase que ficou para a história do Podemos, que é uma frase de inspiração leninista, que é: o céu não se toma por consenso, toma-se por assalto. E esta era a filosofia do Podemos, era tomar as instituições de assalto. E, portanto, a crise financeira mostrava o esgotamento do regime democrático. E é aí que aparece a expressão regime de 78. Ou seja, nesse momento passa a considerar-se a democracia espanhola de forma depreciativa como o regime de 78. E aparecem um conjunto de argumentos que, em bom rigor, sempre existiram em Espanha,
mas que estavam nas franjas do sistema político, à direita e à esquerda, sobretudo à esquerda, que é a ideia de que, bom, isto aqui nunca houve uma transição democrática, isto é a continuação do franquismo por outros meios. Reaparece uma expressão que depois, infelizmente, fez o seu caminho em alguma academia, que é a expressão pacto de esquecimento, isto é, que a democracia espanhola assenta num espécie de esquecimento coletivo da guerra civil e do franquismo, que também não é verdade, mas, portanto, aparece um conjunto de argumentos que põem em causa os acordos, os pactos que sustentam a democracia. Isto depois teve continuidade porquê? Porque o partido tradicional da esquerda, o PSOE, o Partido Socialista Espanhol, estava num momento muito difícil, vinha de um governo de José Luís Rodríguez Zapatero que não acabou bem, nomeadamente porque em Espanha é o PSOE que começa a implementar medidas de austeridade, e, portanto, o PSOE, quando vê a capacidade de mobilização social do Podemos, a força do Podemos, nós hoje pensamos no Podemos como um partido quase morto, e é verdade, mas na altura o Podemos tinha de facto uma capacidade brutal de mobilizar pessoas e de controlar e de influenciar o discurso público. E, portanto, o PSOE assustou-se, porque vê uma data de pessoas de esquerda na rua que não apoiam o PSOE. Lembra-se que o PSOE começou a implementar medidas de austeridade, que era precisamente aquilo que estava a ser criticado, e o PSOE, sobretudo a liderança do PSOE, percebe que as bases do partido, não é? As pessoas normais que fazem parte do partido, começaram a ser seduzidas pelo discurso do Podemos. E, portanto, o PSOE entra numa fase em que há uma tensão interna, ou bem que o partido continua fiel à Constituição, fiel aos pactos de transição, ou tenta chegar-se um bocadinho à esquerda para tentar não permitir que o Podemos cresça muito. No fundo, encontrar o seu rumo, não é? No fundo, sair do seu rumo, aproximando-se deste novo rumo marcado pelo Podemos quase revolucionário. E é neste contexto que Pedro Sánchez é eleito pela primeira vez como secretário-geral do Partido Socialista. Pedro Sánchez é o produto deste contexto muito específico, de uma sociedade radicalizada em torno dos temas da austeridade, da carestia de vida, da crise financeira, das injustiças sociais, e o Partido Socialista, que vinha num período de enorme debilidade, entende que tem que escolher um líder que se aproxime do Podemos, ou que pelo menos esteja disponível para acomodar um bocadinho desta lógica revolucionária do Podemos. E esse líder é Pedro Sánchez. E, portanto, a esquerda espanhola, a nova esquerda espanhola radical, mas também a velha esquerda espanhola do PSOE, foram adotando um discurso que põe em causa aquilo que de mais essencial existe em Espanha, que é a democracia, as instituições, a Constituição. Isto, estamos a falar dos anos 2011 a 2015, e eu acho que explica muito o que aconteceu desde então. Bruno, depois desta contextualização muito bem feita aqui pelo Diogo Noivo, olhando aqui para o ponto de vista mais histórico, as democracias ibéricas pós-ditadura assentaram muito em consensos fortes ao centro. Porquê é que esta polarização em Espanha atingiu níveis tão profundos e destrutivos quando comparado, por exemplo, com a realidade portuguesa? Bem, eu estou muito de acordo com a análise do Diogo, sendo que aí há um lado interessante que é, pode-se dizer que, enfim, eventualmente com grandes custos para a qualidade da governação e até para a orientação estratégica de Espanha, porque um dos grandes problemas desta questão da polarização e da quebra dos consensos é que nas democracias isso torna depois muito difícil manter um rumo em termos de grandes prioridades estratégicas. Isso é possível nas democracias, mas é preciso que os principais partidos, geralmente nos sistemas mais estáveis dois, mesmo que haja outros, realmente estejam de acordo em alguns aspectos essenciais, e portanto isso realmente cria um problema, mas Sánchez desse ponto de vista teve algum sucesso no sentido que conseguiu realmente acabar um bocado com a ameaça do lado da extrema esquerda, não é? Agora, também não... pareceu sempre resistir, não é? Sim, e consegue resistir, que é uma coisa extraordinária que também já podemos ir ver, mas... Bom, acabou com esta extrema-esquerda, não sei se acabou com outra, mas com esta acabou certamente. E a questão é que realmente isso não significa que depois tenha conseguido crescer, ou se calhar vai perder votos ao centro, mas enfim. Mas em todo caso, eu acho que é uma questão muito importante. Eu também estou muito de acordo que há aqui, digamos, um revisionismo histórico que faz muito pouco sentido. A ideia, por exemplo, que a Espanha não é bem uma democracia é obviamente um disparate. Qualquer indicador objetivo mostra que isso não é verdade.
É verdade que houve compromissos no processo de transição espanhola, mas qualquer processo de transição de sucesso implica realmente compromissos, mas esses compromissos não passam por esquecer a história. A Espanha tem uma historiografia, uma história política contemporânea com muita vitalidade há muitos anos, e realmente a questão da guerra civil sempre foi um grande tema, a questão do franquismo sempre foi um grande tema. Outra questão foi realmente os protagonistas, sobretudo em 78, que vários deles tinham estado envolvidos ainda na guerra civil, à esquerda e à direita, realmente fazerem um pacto de amnistia, porque, vamos lá ver, houve muitos crimes de guerra do lado franquista, e mais, até porque o regime depois venceu, mas também houve crimes de guerra do lado republicano. Santiago Carrillo ou a Passionária também podiam ter tido problemas com a justiça se não tivesse havido essa amnistia. E eu recordo aqui, só para terminar esta parte mais histórica, que é este facto que a Constituição Espanhola, em certo sentido, a Constituição de 78, é mais democrática do que a portuguesa, porque a Constituição Espanhola tem uma dupla legitimação democrática. Foi escrita por uma Assembleia Constituinte, umas Cortes Constituintes eleitas, tal como a nossa Assembleia Constituinte, mas depois, além disso, foi sujeita a um referendo que resultou na aprovação pela esmagadora maioria dos espanhóis, penso que foi 78%, ou, portanto, claramente acima dos 70% dos espanhóis. Na Catalunha chegou aos 90%. Inclusive nas chamadas nacionalidades históricas. Agora, esse é outro elemento. Portanto, há aqui um processo geral, para terminar, há um processo geral de fragmentação da política, que eu acho que é muito resultado de uma série de choques, e em particular deste choque da crise económico-financeira 2008, 2011 em diante, da austeridade. Nós sabemos que esse género de crises tendem a criar problemas para os sistemas políticos, para as elites políticas e económicas, porque geralmente essas elites económicas e políticas tiveram alguma responsabilidade na crise anterior e, portanto, isso vai criar problemas de legitimidade, abre espaço a populismos. Vimos isso, por exemplo, a seguir à Grande Depressão. É obviamente aí que vai haver a grande vaga de crescimento dos movimentos fascistas, nazis, etc., e, portanto, acho que esse é um problema geral na Europa e em que a Península Ibérica até eventualmente chega um bocadinho mais atrasada, e Portugal ainda mais atrasado do que Espanha. Portanto, há esse processo geral de fragmentação. O problema específico em Espanha, e isso também cria problemas aos partidos mais do centro, que têm a tendência, quer no centro-direita, quer no centro-esquerda, enfim, cria-se esse debate que o Diogo aqui descreveu muito bem, mas há, por vezes, esta tendência de tentar encostar mais à direita ou mais à esquerda para tentar recuperar espaço, e evitar ou reduzir essa fragmentação. Mas, além disso, no caso de Espanha, temos este outro grande problema, que é a questão das nacionalidades históricas, que depois também alimenta um nacionalismo espanholista do Vox muito mais forte também, como reação a isso, porque o problema é do PSOE, mas também é do Partido Popular, ou seja, ainda agora nas eleições na Andaluzia, que era um feudo histórico do PSOE, o PSOE continuou a cair, mas o PP também perdeu até a maioria e o Vox subiu. Portanto, em Espanha temos realmente essa dimensão adicional, que é os populismos nacionalistas, se quisermos, quer os separatistas ou independentistas, ou por exemplo na Catalunha, não é? Portanto, a direita catalã, por exemplo, que se tornou independentista, no País Basco, e depois uma reação espanholista também, portanto, nacionalismo espanhol, que reage a esta questão, que é mas porque é que a Catalunha, por exemplo, agora nestes acordos do Pedro Sánchez em 2023, porque é que a Catalunha não só há de ter uma amnistia por um referendo ilegal pago com dinheiros públicos, etc., como ainda vai ter um perdão da dívida, e, portanto, no fundo tem aqui condições especiais em termos financeiros, em termos de impostos, etc. E isso também, no contexto da austeridade, isso também se torna ainda mais tóxico no caso espanhol, porque há todas essas complicações, digamos, da gestão das autonomias, que inclusive em muitos casos têm implicações fiscais, financeiras, depois também na educação, na questão da língua, etc. Aliás, no caso do Vox é curioso, é uma das coisas que distingue o Vox do Chega português, e o Bruno agora tocou nisso. O primeiro grande resultado eleitoral do Vox é em 2018, numas eleições andaluzas, e foi muito motivado como uma reação, como dizia o Bruno, ao golpe separatista catalão de 2017. A indignação provocada por aquela intentona separatista foi tão grande
que nós temos vários eleitores até de esquerda a moverem-se para o Vox. Portanto, o Vox é, numa primeira fase, pelo menos, uma reação ao separatismo catalão. Há um outro aspecto, e apenas, enfim, como detalhe, como curiosidade, o Bruno falou bem do revisionismo histórico, que é uma das coisas que está em causa em Espanha, mas atingiu uma proporção tal, este revisionismo histórico, que se recuperam teses dos anos 70 que estavam nas franjas da esquerda, da extrema-esquerda, teses absolutamente patéticas. Por exemplo, uma das coisas que hoje se diz é que Filipe González, que é o homem que refundou o Partido Socialista nos anos 70, num célebre congresso em Suresnes, na periferia de Paris, onde o PSOE estava na altura no exílio, que Filipe González refundou o PSOE com dinheiro e instruções de franquistas. E, portanto, um dos argumentos da extrema-esquerda, que é o PSOE também é franquista porque foi financiado por franquistas. E González é uma espécie de marioneta dos franquistas, que é uma tese completamente delirante e absurda, quer dizer, não tem a mínima sustentação. Esta tese voltou a entrar no debate público e, por parte deste novo PSOE, nunca houve uma preocupação muito grande em repor a história e dizer estamos a chegar a um ponto de loucura. Mas, de facto, uma das grandes transformações que aconteceu, pelo menos do lado esquerdo, é que muitas das teses revisionistas históricas mais ou menos loucas que existiam nas franjas vieram para o centro do debate público e depois isso minou por completo estes acordos que fundam a democracia. Vamos ter mais assuntos para também analisar nesta segunda parte. Esta semana o 5 Continentes é feito com o Bruno Cardoso Reis e também com o Diogo Noivo, politólogo e especialista em tudo o que é também política espanhola. Está-nos a dar aqui também uma visão mais próxima daquilo que se passa em Espanha. Voltamos já a seguir na segunda parte para analisar outros temas. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes. Eu sou o João Costa e Silva e comigo, como é habitual, está o historiador Bruno Cardoso Reis. Esta semana também recebemos o Diogo Noivo, politólogo e especialista em política espanhola. Diogo Noivo, vamos falar aqui dos casos judiciais, até com protestos em Madrid que aconteceram, a exigir a demissão de Pedro Sánchez, também as audições de Begoña Gómez que estão agendadas já para junho, estamos quase lá. A justiça espanhola está politizada ou a política tornou-se refém dos tribunais? É legítimo fazer esta pergunta? A pergunta é legítima e é importante porque, de facto, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE, tem usado como estratégia de defesa acusar a justiça. Há uma expressão que se está a usar muito em Espanha, uma expressão anglófona, mas que era muito comum na América Latina e que foi introduzida no espaço público espanhol graças ao Podemos, mais uma vez, que é a expressão lawfare. Lawfare significa a justiça não é bem justiça, é mais um partido político e, portanto, a justiça tem uma agenda política e o PSOE estará a ser vítima de uma justiça que já não o é. Bom, há várias formas de olhar para isto. Talvez a mais simples e mais eficaz seja fazermos um exercício pequeno de memória, recuarmos no tempo 10, 15 anos. E se recuarmos no tempo 10, 15 anos, vemos que esta justiça estava a investigar, acusar e condenar militantes do PP, do Partido Popular de Centro-Direita. Há 10, 15 anos o PP chegou a ter 600 militantes acusados ou condenados por corrupção, branqueamento de capitais e crimes conexos. Na história da democracia espanhola há um único partido constituído arguido e esse partido é o PP, de Centro-Direita. O que é que eu quero dizer? Quero dizer a crise, enfim, corrijo-me, mas a queda do Mariano Rajoy em 2018 é um resultado direto do caso Gürtel. Exatamente, portanto, a ideia de financiamento também do partido. Certo. É exatamente isso. E, portanto, e é isso que abre a porta ao Pedro Sánchez, portanto. E é isso que abre a porta à moção de censura que leva Pedro Sánchez ao poder. E, portanto, do ponto de vista da justiça, a justiça que está hoje a investigar e acusar gente de esquerda é a mesmíssima justiça que no passado investigou, acusou e condenou gente de direita. E, portanto, se a justiça espanhola tem uma agenda política, é muito difícil de escrutinar, a menos que a justiça espanhola seja anarquista, o que seria divertidíssimo, ter a justiça a querer acabar com o Estado. Há uma grande tradição do anarquismo em Espanha. Mas não sim, mas na justiça e no poder judicial seria uma novidade. E, portanto, o argumento de que há uma perseguição judicial é um argumento estritamente político. Infundado?
completamente infundado, muito importado do discurso e práticas políticas da América Latina. Infelizmente não foi a única coisa que foi importada da América Latina, houve mais. Mas de facto, fazer uma crítica à justiça, e a justiça, atenção, merece ser criticada, e a justiça espanhola tem problemas, como de resto tem a portuguesa. Portanto, não vamos fazer de conta que a justiça espanhola é perfeita, não é? Agora, politização da justiça ou atuação política da justiça é um perfeito delírio, e a história recente mostra-o. E por outro lado, quando nós olhamos para os vários casos judiciais que cercam o Partido Socialista, muito embora não haja ainda trânsitos em julgado e, portanto, condenações oficiais, aquilo que já foi demonstrado e que o próprio Partido Socialista e as pessoas envolvidas não desmentem, é de uma gravidade tal, quer dizer, que é impossível dizer que há aqui uma agenda da justiça. Repare, estão em causa crimes de branqueamento de capitais, corrupção, tráfico de influências. Um dos últimos casos, que é do meu ponto de vista mais grave, é um caso de atentado deliberado ao Estado de Direito. Segundo a Justiça, em particular a Audiência Nacional Espanhola, dentro do Partido Socialista, o secretário de organização do Partido Socialista, que é o braço direito de Pedro Sánchez no PSOE, criou uma rede de pessoas para extorquir, ameaçar, condicionar e subornar juízes, magistrados do Ministério Público, polícias e testemunhas. E, portanto, alegadamente, de acordo com a Justiça, quando a mulher de Pedro Sánchez foi oficialmente constituída arguida, e Pedro Sánchez, não sei se os nossos ouvintes serão recordados, mais uma das originalidades de Pedro Sánchez, foi tirar 5 dias para reflexão e, portanto, deixou a Espanha em suspenso sem saber se ele ia continuar primeiro-ministro ou não. Fez uma espécie de greve. Sim, uma espécie de greve, exatamente. Depois acabou com uma carta à cidadania, que é uma coisa muito bonita, uma carta à cidadania. Bom, segundo a Justiça, durante esses 5 dias dentro do PSOE, organizou-se uma rede criminosa para coagir a justiça e impedir o funcionamento da justiça. E existem interseções de comunicações, factos demonstrados bastante graves. E, portanto, não faz sentido nenhum apontar o dedo à justiça. Não é? E, Bruno, quando a justiça acaba por ser aqui o principal campo de batalha, vamos dizer assim, qual é o impacto também a longo prazo nos cidadãos, naqueles que votam e elegem o governo? Bem, eu acho que é realmente um problema haver tantos casos. Agora, isso não quer dizer que se possa depois culpar a justiça. Acho que é um problema também quando há a percepção de que há, por exemplo, uma espécie de calendário, ou seja, que há casos que aparecem muito em cima do calendário eleitoral. Ou para dar aqui um exemplo no caso português, por exemplo, o caso do Rui Rio, aquelas buscas em casa pareceram-me um manifesto de abuso de poder por parte do Ministério Público. Claramente não gosta das críticas que o Rui Rio faz, mas, quer dizer, não me parecia que o caso justificasse aquilo, e depois é sempre este aparato com a imprensa lá. Portanto, agora, o ponto é, digamos, um crime por um político não é um crime político, não é? Ou seja, não podemos permitir que os políticos que são políticos de repente passam a ter uma espécie de estatuto de imunidade porque qualquer tipo de processo judicial de os punir por coisas que eles não podem fazer de acordo com a lei, de repente passa a ter um impacto político. Portanto, é verdade, tem um impacto político, mas, enfim, tal como no caso da Catalunha, realmente se as pessoas violam a lei, se usam indevidamente dinheiros públicos, etc., isso não pode deixar de ter consequências. Obviamente aqui, se tivermos casos de corrupção, de branqueamento de capitais, etc., tudo isso tem de ser devidamente processado. Agora, o que eu acho que reflete, ou no fundo agrava, é esta crise do sistema político espanhol, alimenta percepções também de uma classe política, de uma elite que realmente não corresponde àquilo que devia ser, não é? E, portanto, há realmente o risco de, ainda que isto seja inevitável e legítimo, e seja em última análise responsabilidade dos políticos que se dedicaram a atividades criminosas, não é? Obviamente sem presumir que estas pessoas vão ser condenadas, mas sendo o caso, isso não quer dizer que depois o resultado, a alternativa seja algo necessariamente melhor. Isso historicamente é assim. Vimos, por exemplo, no caso da Itália, não é? Sim. O colapso, do sistema partidário italiano deu origem ao populismo de Berlusconi, por exemplo, que eu não sei se era melhor do ponto de vista, do tráfico de influências ou da qualidade, da governação, mas enfim, mas isso é um problema que depois os próprios cidadãos e as próprias elites também têm de resolver, não é? Conseguindo renovar o sistema e resolver estes problemas, ao mesmo tempo dando resposta àquilo que são
as necessidades das pessoas. Mas, portanto, eu acho que é inegável que há uma certa politização da justiça. Isso não quer dizer que esteja a ter uma atuação ilegítima, ou que, como dizia aqui o Diogo, enfim, como eu volto a sublinhar, em 2018, então, pode-se dizer que a justiça espanhola derrubou o governo do PP e abriu o caminho a Pedro Sánchez. Portanto, realmente seria estranho que houvesse aqui uma orientação ideológica, digamos, de direita, quando temos esse caso ainda relativamente recente. Mas, portanto, eu acho que obviamente não é o ideal, mas não vejo que haja uma alternativa evidente, não é? Sobretudo o mais grave aqui que me parece é que nestes últimos anos, e não estamos apenas a falar destes casos, mas de casos anteriores, nós temos ministros, secretários de Estado, muitas vezes em conferências de imprensa oficiais do governo, a dizer aos cidadãos: não confiem na justiça. E, portanto, há uma degeneração da confiança nas instituições que é promovida pelo Poder Executivo. E isto é algo muito, muito complicado para a qualidade democrática. Quer dizer, a coisa não pode funcionar se temos o Poder Executivo a dizer aos cidadãos: não confiem no Poder Judicial. Claro. E quando isto é uma mensagem reiterada ao longo de anos, contribui para a polarização da qual falava o Bruno na primeira parte, mas sobretudo contribui para o colapso paulatino de coisas que sustentam o Estado de Direito, não é? E esse é o lado, ou é um dos lados mais preocupantes desta história. Vamos recentrar aqui em Pedro Sánchez. É um político que tem uma resiliência política bastante invulgar. Falávamos disso aqui em off no intervalo, mas temos de falar deste cerco e ao círculo mais próximo e a falta de maioria parlamentar estável que tornam esta governação muito difícil, praticamente impossível. Perante este cenário, Diogo Noivo, vai conseguir resistir e aprovar orçamentos, ou o cenário de eleições antecipadas a curto, médio prazo é o cenário mais provável em Espanha? Eu, como acompanho a política espanhola já há mais ou há 20 anos, pelo menos, aprendi várias coisas. Uma delas é nunca apostar contra Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez é capaz das coisas mais extraordinárias e mais inauditas e, portanto, não faço apostas. Agora, vamos a factos. Pedro Sánchez, objetivamente, não tem maioria no Parlamento. E Espanha é uma democracia parlamentar e, portanto, o Parlamento é o centro da atividade política. Pedro Sánchez não consegue aprovar um orçamento de Estado há 3 anos porque não tem maioria no Parlamento. O pouco que governa por decreto, porque não consegue aprovar nada no Parlamento. Muitas vezes nem assuntos de lana caprina são passados no Parlamento e, portanto, Sánchez não tem maioria no Parlamento. Também não tem maioria nas regiões. Espanha é um país profundamente regionalizado, aliás é quase uma federação, e tem 17 regiões autónomas, portanto 17 governos regionais. Desses 17 governos regionais, o PSOE governa 4. E desses 4, se não me falha a memória, 2 são em coligação. Portanto, em bom rigor, o PSOE governa 2 governos regionais de 17. Portanto, não tem maioria parlamentar, não tem maioria regional e, pelo que estamos a ver nas eleições, também não tem maioria social. E, portanto, é um governo extraordinariamente frágil. E esta fragilidade, paradoxalmente, é o que mantém Pedro Sánchez no poder. Porquê? Porque os partidos que apoiam Pedro Sánchez veem nesta fragilidade uma grande vantagem. Porque extraem do governo cedências e concessões que seriam completamente impensáveis e inadmissíveis, mas Pedro Sánchez, ou bem que faz essas cedências e essas concessões, ou o governo cai. E, portanto, nós temos já há vários anos a política espanhola convertida numa espécie de bazar, de chantagem, em que partidos catalães e bascos fazem exigências maximalistas ao governo, que qualquer governo jamais aceitaria, mas Pedro Sánchez, para garantir a manutenção de poder, faz essas cedências, desde indultos e amnistias aos separatistas catalães, a uma nova lei de financiamento da Catalunha que é extraordinariamente complicada, provavelmente inconstitucional e certamente não é democrática. Um outro tema que é um tema muito quente, até dentro do próprio Partido Socialista. Espanha teve durante 60 anos uma organização terrorista chamada ETA. Ainda há muitos membros da ETA detidos. Claro que os membros da ETA que estão a cumprir pena de prisão é por atentados e homicídios cometidos nos anos 90 e já neste século XXI. Estão todos a ser libertados da prisão, porque uma das exigências do partido que sucedeu à ETA, o Bildu,
é que estes cavalheiros e senhoras saiam da prisão antes de tempo, e Pedro Sánchez pois foi acomodando isto. Importa ter presente que a ETA ameaçou e assassinou vários socialistas. Não foram só polícias, não foram só juízes, não foram só jornalistas, não foram só políticos de direita, mas muitos socialistas. E, portanto, Pedro Sánchez está a fazer cedências completamente impossíveis. Algumas põem objetivamente em causa o Estado de Direito, mas essa é a maneira dele se aguentar no poder. Face aos últimos escândalos de corrupção, nomeadamente o de Zapatero, que envolve o ex-presidente do governo Zapatero, e este da alegada rede para boicotar a justiça, alguns dos parceiros de Pedro Sánchez começam claramente a descolar. O Partido Nacionalista Basco veio dizer que a manutenção do governo até ao fim da legislatura em 2027 não é viável. Dito de outra maneira, pede eleições antecipadas. Um pequeno partido das Canárias, chamado Coligação Canária, também já veio dizer que a legislatura acabou. O Juntos, que é um partido catalão, veio na sexta-feira em que estamos a gravar, dia 29, dizer que não está para sustentar governos espanhóis. A esquerda republicana da Catalunha tem uma posição um bocadinho cínica que diz: bom, nós só deixamos de apoiar o governo se provar que houve financiamento ilegal ao PSOE. Bom, já é mais ou menos evidente que houve, e de todos os crimes que estão em causa, este é o menos grave, mas a esquerda republicana da Catalunha tem esta posição, e portanto, pela primeira vez num longo consulado de poder, nós começamos a ver os sócios, os parceiros de Pedro Sánchez a descolar. Significa isto que vamos ter eleições antecipadas? Volto ao meu ponto de partida. Eu não aposto contra Pedro Sánchez. Já aprendi o suficiente para não apostar contra ele. E, portanto, não sei se teremos ou não. Noto apenas que, pela primeira vez, alguns parceiros de Sánchez estão claramente a descolar do governo. Bruno, falamos aqui de um homem agarrado ao poder, mas também há outro lado da oposição. E temos aqui, neste caso, o PP e o Vox. Acreditas que de alguma forma estão a aproveitar este descontentamento popular que existe à volta de Pedro Sánchez e do PSOE? Bem, só pegando um bocadinho no que dizia o Diogo, eu acho que é muito importante sublinhar este ponto, que realmente a grande força de Pedro Sánchez é a sua fraqueza, ou seja, é realmente haver aqui uma série de outros partidos que são fundamentais para não haver uma moção de censura, realmente acharem que conseguem tirar partido dessa fraqueza. A grande questão aqui, eu diria, é perceber se nos seus cálculos eleitorais eles também começam a achar que por associação vão começar a perder esse apoio, e portanto isso pode alterar aqui os cálculos, embora, como também referiu o Diogo, pelo menos os mais importantes, a posição que parecem ter, o Partido Nacionalista Basco, os Juntos, por exemplo, os separatistas catalães, é esta ideia de, no fundo, ou a esquerda republicana da Catalunha, da linha vermelha ser o financiamento do partido, no fundo a ideia também da crise de 2018 aqui como referência, não é, que levou ao derrubo do governo de Mariano Rajoy. Sendo que aqui há uma diferença importante que eu acho que vale a pena sublinhar em relação a Portugal, que é realmente Espanha é um regime estritamente parlamentar e, portanto, o rei de Espanha, o rei Filipe VI, não pode dissolver o Parlamento, como o Presidente da República português pode, porque entende que já não há uma maioria sociológica, o governo está bloqueado, não há orçamento, etc. Portanto, tem de ser o próprio Parlamento, digamos, a autodissolver-se, não é? Portanto, a aprovar uma moção de censura e portanto, isso cria também esta possibilidade de uma certa paz podre, de um certo pântano se prolongar. Em relação aos partidos, digamos, da oposição de direita, eu estava aqui a ver as últimas sondagens, estas médias de sondagens, quer dizer, o PP não descola assim tanto a nível nacional, temos 32 PP, só em 28%, depois a grande novidade realmente é o Vox, em relação que está nos 17%, mas ainda assim também não sobe assim tanto, enfim. Portanto, depois temos a descida realmente também da esquerda mais radical, do Sumar do Podemos, mas isso também já é uma tendência. Portanto, não há assim mudanças tão radicais. A diferença entre o PP e o PSOE até já foi maior e, portanto, durante o ano passado, e, portanto, realmente não é certo que, havendo eleições, haja aqui um virar de página e condições para um governo forte, estável, com uma maioria clara, e esse é um dos dramas da Europa, ou seja, é uma tendência que nós vemos um pouco por toda a Europa, esta fragmentação, vários blocos que têm enormes dificuldades em entender-se entre eles, até porque estão muitas vezes mais extremados,
e, portanto, realmente nós temos uma crise geral da governação, se quisermos, em muitos países europeus, e isso é realmente uma péssima notícia para a Europa, numa altura em que precisávamos de grandes iniciativas para lidar com o mundo em grandes mudanças. Uhum. Nós esgotámos aqui o nosso tempo em FM, mas vamos fazer uma versão mais longa em podcast. Ainda assim, Diogo Noivo, e aqui para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora em viagem, quem sabe nesta manhã já quase tarde de sábado, nós pedimos sempre uma recomendação aos nossos convidados. O Bruno Cardoso Reis tem essa missão todas as semanas, uma vez que estás cá, e ia-te perguntar qual é a sugestão para os nossos ouvintes. Sobre Espanha há muitas, mas como temos falado... Séries também, não é? Sim, séries sobre a ETA, recomendo vivamente uma série chamada Pátria, que é baseada num livro de um escritor basco, Fernando Aramburu. Pátria é um magnífico livro, é a grande história de pessoas comuns. É a grande história de pessoas comuns sobre as quais se abateu a violência terrorista. E, portanto, o livro é magnífico. A adaptação televisiva da HBO é exemplar, é um dos poucos casos em que a série faz justiça ao livro, e essa é certamente uma recomendação. Porventura, para quem se sinta mais confortável em ler em espanhol e queira perceber um bocadinho esta história da transição democrática, há um magnífico livro de um grande historiador falecido há 5 anos, chamado Santos Juliá, que foi um dos grandes historiadores espanhóis contemporâneos. Ele tem um livro chamado precisamente Transição, que só existe em espanhol, infelizmente, e que é uma grande análise do que foi a construção da democracia em Espanha e em que medida essa construção da democracia afeta o presente. E, portanto, quem se sinta à vontade com ler em espanhol, recomendo vivamente o Transição do Santos Juliá também. Muito bem. Ficamos aqui com várias sugestões também para este fim de semana. E o Diogo Noivo tem vários bons ensaios também no site do Observador sobre a política espanhola, portanto recomendo aos nossos ouvintes que façam uma busca. Obrigado. E aproveitem. Vamos falar sobre a Venezuela, continua a ser aqui uma ferida aberta na política de Madrid. Diogo Noivo, porquê é que a Venezuela continua a ser aqui uma arma de arremesso político tão eficaz e constante na política doméstica espanhola, de uma forma que se calhar não vemos em nenhum outro país? Bom, neste caso país europeu. Sim, a relação de Espanha com a Venezuela não é exatamente igual, mas tem algumas semelhanças com a relação que Portugal tem com Angola. Nós também não precisamos de fazer um esforço de memória muito grande para nos lembrarmos de momentos em que Angola foi uma causa de tensão, aliás, usou-se na altura a expressão irritante, na vida política portuguesa e nas relações bilaterais entre Portugal e Angola. Bom, a relação de Espanha com a Venezuela é um bocadinho a mesma coisa e, portanto, de um modo geral, insisto, não é exatamente a mesma coisa, mas de um modo geral a dinâmica é a mesma, e esta dinâmica é agravada aqui por alguns fatores. Primeiro fator, há uma grande imigração venezuelana em Espanha, e essa imigração são 2 blocos. Por um lado, as pessoas que imigraram para a Espanha à procura de melhores condições de vida e, sobretudo, uma vida livre, porque eram perseguidos na Venezuela, mas também os clãs e as famílias cleptocráticas do regime venezuelano também refugiaram capitais em Espanha, compraram imóveis, etc. Portanto, isso é um motivo adicional de tensão. Outro motivo adicional de tensão é um cavalheiro chamado José Luís Rodríguez Zapatero, que foi ex-presidente do governo espanhol, socialista, uma espécie de mentor de Pedro Sánchez. Aliás, Pedro Sánchez é o continuador programático dos mandatos de José Luís Rodríguez Zapatero enquanto presidente do governo. Bom, Zapatero, desde que deixou o poder, assumiu o papel em 2011, portanto ele foi presidente do governo entre 2004 e 2011. Exatamente. Zapatero abandonou o poder e dedicou-se a ser uma espécie de embaixador oficioso do regime de Chávez e depois de Nicolás Maduro. Zapatero teve posições muito dúbias sobre os presos políticos na Venezuela. Por um escândalo recente, percebemos também que ganhou dinheiro com tráfico de influências, petróleo, ouro, joias, etc. E Zapatero tinha de facto uma grande influência sobre o governo de Pedro Sánchez. E Pedro Sánchez, começamos agora a perceber também por muita influência de Zapatero, também assumiu posições muito dúbias sobre o regime venezuelano. E aqui importa fazer um parênteses. Uma coisa é um governo espanhol, qualquer governo espanhol, tem de se relacionar com a Venezuela. Há razões históricas, há razões de diáspora, há razões económicas que justificam que um governo espanhol se relacione com a Venezuela, seja qual for o regime. Coisa diferente é ter o governo espanhol, seja ele qual for, a dar cobertura política
a violações de direitos humanos, a presos políticos, etc. Foi um bocadinho isso que aconteceu em Espanha. E, portanto, isto é uma causa adicional que faz com que a Venezuela se tenha de facto tornado num tema muito quente em Espanha. E o caso recente, o escândalo recente que envolve José Luís Rodrigues Zapatero, levou esta tensão, enfim, ao paroxismo, quer dizer, um patamar nunca antes visto. Claro. E Bruno, a Espanha sempre se assumiu aqui como uma ponte natural, se é que lhe podemos chamar, da Europa para a América Latina. Estas movimentações que também falava aqui o Diogo e a diplomacia de bastidores de figuras como Zapatero na Venezuela ajudam a minar a credibilidade externa de Espanha ou fazem parte de um papel de mediador quase inevitável? Bem, eu acho que é assim, tendo em conta a atual administração Trump, pronto, eu por exemplo, eu disse, se calhar o Zapatero nestas relações pode ter aqui um papel, mas realmente eu percebi a objeção do Diogo, ou seja, é alguém que está realmente muito próximo do regime. Mas realmente com a atual administração Trump, enfim, todas as negociatas e todas as proximidades podem... no fundo não são um problema, não é? Portanto, podia ser uma forma de haver aqui algum esforço para avançar no sentido de uma transição. O grande problema, a objeção do Diogo a isso era que, no fundo, Zapatero estava demasiado colado, até por razões de interesse ao próprio regime. Acho que, infelizmente, nem foi preciso pôr a questão do Zapatero. Realmente, a própria administração Trump também, claramente, não tem problemas com o atual regime, desde que alinhe com ele em certos negócios, em certos interesses, sobretudo na questão do petróleo. Portanto, nós temos na Venezuela este paradoxo que é boas relações agora com os Estados Unidos, aparentemente alguma normalização, ou pelo menos esforço nesse sentido, em relação à questão do petróleo, embora isso seja muito complicado porque toda a infraestrutura está muito degradada e os quadros, etc. Mas não se vê propriamente avanços nenhums em termos de um processo porque isso até poderia justificar, de facto, não se entrar em ruptura com o regime, criar condições em segurança, sem mais violência, para haver uma transição negociada, com algumas garantias, lá está o modelo espanhol, com algumas garantias em relação às elites do regime, etc., chavista, mas realmente não é isso, é basicamente o regime mantém-se, mudaram 2 ou 3 pessoas, alguns presos políticos têm sido libertados, mas não todos, e de facto em termos de liberdade de expressão, liberdade de organização, eleições livres, nada disso está a resultar. Aqui vale a pena, eu também estou muito de acordo com o Diogo, que eu acho que é evidente que a Espanha tem um interesse estratégico, uma prioridade estratégica em manter boas relações com a América Latina, tal como nós, no caso de Portugal, temos com as antigas colónias, até por razões de todas estas diásporas cruzadas, presença de portugueses ou espanhóis lá, de venezuelanos, enfim, no caso da Venezuela aplica-se também a Portugal, venezuelanos, luso-venezuelanos cá, ou venezuelanos em Espanha, mas a Espanha realmente é um grande investidor na América Latina, é, na verdade, o segundo maior investidor na América Latina a seguir aos Estados Unidos, embora com uma percentagem bastante menor, anda à volta dos 5%. A União Europeia é o segundo maior, a China só aparece depois, também ao contrário do que às vezes se pensa, anda à volta dos 15% em 2025, mas desses 1/3 são espanhóis. A Espanha é um grande investigador em toda a América Latina, inclusive no Brasil, por exemplo, portanto, realmente isso é uma prioridade estratégica. Agora, a questão realmente é ver aqui uma tal colagem ao atual regime, que depois compromete a credibilidade do país e, sobretudo, se está associado depois também a negociatas em termos de interesses privados, e assim, obviamente, é mais questionável, é mais criticável. Mas também me parece que vale a pena sublinhar isto, ou seja, não sei se um novo governo espanhol de direita, do PP, até onde é que iria também nesse corte, não é? Portanto, porque aí também há esta dimensão de algum pragmatismo, embora haja depois também as relações pessoais, ou seja, penso que o que o Diogo estava a dizer às vezes os angolanos interessam-se demasiado, se calhar, pela política portuguesa e os portugueses demasiado pela política angolana, para o que seria normal nas relações entre Estados. E, portanto, também há aqui relações depois de solidariedade, vamos dizer, ideológica, como, por exemplo, a oposição venezuelana da parte de setores da direita espanhola, que podem até influenciar isso. Mas eu acho que será interessante perceber isso, havendo um novo governo à direita, até onde é que irá, digamos, essa dimensão, digamos, de simpatia, de proximidade com a oposição venezuelana, e até onde é que irá o pragmatismo de Estado e a questão de manter estes investimentos, estas relações económicas que para a Espanha são muito importantes na América Latina. Diogo Noivo, até onde irá essa posição de um governo, por exemplo, do PP, nesta questão da Venezuela?
Eu acho que pode normalizar um bocadinho as coisas, porque e voltamos aos casos de corrupção, os últimos casos de corrupção que envolvem o PSOE são de facto muito problemáticos e afetam as relações bilaterais. Um dos casos que está em causa, que é o de Zapatero, conta-se de uma penada. Em 2021, em plena pandemia, Espanha resgatou uma companhia aérea. Essa companhia aérea era de capitais venezuelanos, tinha administração venezuelana e aparentemente só tinha 5 aeronaves. E, portanto, é muito difícil perceber como é que se resgatou uma companhia com dinheiro público espanhol, uma companhia venezuelana que com 5 aeronaves não era uma empresa de interesse estratégico. De acordo com a justiça espanhola, isto aconteceu porque Zapatero intercedeu junto ao governo de Pedro Sánchez, que fez com que Sánchez resgatasse esta companhia com 53 milhões de euros, e Zapatero, pelo caminho, ganhou 2 milhões de euros. Há um outro caso anterior, em que Delcy Rodríguez, que hoje é presidente da Venezuela, mas à época era vice-presidente, era a número 2 de Nicolás Maduro, aterra no aeroporto de Madrid, não pôde sair do avião porque estava sob sanções europeias e não podia entrar no espaço Schengen, mas um ministro de Sánchez, à época o seu braço direito no governo, foi ter com ela o avião, tiveram conversas dúbias, das quais que produziram resultados dúbios. Esse ministro, entretanto, já está preso e já está a responder em tribunal por outros casos. E, portanto, o atual executivo espanhol tem relações muito complicadas com o regime venezuelano, relações de natureza criminosa. E, portanto, isso é preciso resolver. E um novo governo poria, se me perdoem o plebeísmo, o contador a zero, e eu creio que isso seria importante. O PP tradicionalmente é bastante pragmático e institucionalista quando está no poder e, portanto, o PP, em tese, não terá problemas em ter uma relação bilateral normal e saudável com seja quem for esteja no poder na Venezuela. O problema é, vai o PP depender muito da direita radical populista do Vox? Sim ou não? Porque se depender do Vox, aí eu creio que as relações bilaterais entre Madrid e Caracas podem ser bem mais complicadas. Se for um governo do PP, creio que há condições para restabelecer relações diplomáticas saudáveis, normais, que garantam a defesa dos interesses espanhóis na América Latina e os interesses da diáspora também. Há aqui algo que também suscita várias reações, Bruno. A nível internacional, a Espanha tem assumido aqui várias posições de ruptura. Falámos muitas vezes das posições de Pedro Sánchez no que toca à causa palestiniana. Há muitos que encaram como uma questão de liderança moral, outros como um desvio ideológico para agradar uma ala de esquerda desta coligação. Como é que esta postura também afeta a relação de Espanha com os Estados Unidos, especialmente quando falamos num contexto tão inflamado com este conflito no Médio Oriente? Bem, eu acho que realmente não torna as relações mais complicadas, mas eu também acho que se exagerou, digamos, na ideia de que haveria aqui uma ruptura, de que os Estados Unidos iriam fazer pagar duramente à Espanha. A Espanha, apesar de tudo, tem uma dimensão, tem uma importância geoestratégica. As bases norte-americanas em Espanha são tão importantes para os Estados Unidos que isso também limita um pouco a possibilidade de reação, além deste dado que eu acho que é muito paradoxal, mas interessante, que é a própria fragmentação da política europeia, ao mesmo tempo que há união ao nível do mercado, ao nível económico, ao nível do comércio, por via da União Europeia, que complica muitas coisas quando nós queremos reagir a crises, quando queremos afirmar a vozes da Europa a nível internacional. Esta questão da fragmentação também torna mais difícil a coação, ou seja, é mais difícil a coesão, mas também é mais difícil a coerção, a pressão sobre a Europa, porque vamos lá ver, para os Estados Unidos punirem a Espanha, mesmo que, por um lado, em termos comerciais, por exemplo, aumentar as tarifas significava comprar uma guerra comercial com o resto da Europa, não é? Porque seriam tarifas para o conjunto da Europa. Mas mesmo que fosse uma coisa mais estratégica, vamos apostar em certos produtos que a Espanha exporta mais. O problema é que esses produtos, por exemplo, o azeite, bem, mas o azeite ou o vinho, bem, o azeite ou o vinho são produtos que Portugal ou a Grécia também exportam. Ou a Itália. Ou a Itália, sobretudo a Itália, então para os Estados Unidos, exportam imenso. Ora, esses já são governos ou de direita, ou além de serem governos de direita, são governos que, por exemplo, no caso de Espanha,
No caso da Grécia e de Portugal, até foram dos governos que mais facilitaram, digamos, a utilização das bases para, no fundo, operações de apoio, embora não diretas, mas de operações de apoio a esta operação militar contra o Irão. Portanto, tudo isso torna mais difícil, sempre pareceu que seria difícil que os Estados Unidos também concretizassem aquela retórica mais agressiva. Agora, eu acho que há aqui uma dimensão ideológica pragmática de agradar a uma certa esquerda, mas a verdade é que historicamente a Espanha tem uma relação mais complicada e diferente com os Estados Unidos do que tem Portugal. Basta recordar, estamos também sempre agora de vez em quando a falar de Cuba, bem, os Estados Unidos teve uma guerra com a Espanha em 1898, Sim. Portanto há 100 e poucos anos. Portanto, sempre houve um anti-americanismo mais forte, eu diria, em Espanha, historicamente, não só na esquerda, mas mesmo em setores da direita, do que alguma vez existiu em Portugal, que tem realmente uma experiência histórica diferente. E, portanto, Sanches também sabe isso e, portanto, também explora um pouco isso. Em todo caso, eu acho que não é inútil, em termos da questão mais substantiva, acho que não é inútil, do ponto de vista dos interesses europeus, neste caso, que haja até posições diferentes. Acho que o mais útil seria ter havido uma convergência de posições, ou seja, os países europeus terem coordenado aqui uma posição conjunta. Se quisessem ter uma posição de força, sobretudo, se quisessem dizer que não aos Estados Unidos, isso só deveria acontecer, ou só tinha condições para acontecer, se houvesse realmente uma posição conjunta. Isso não aconteceu, eu não tenho nenhuma indicação de que a Espanha tenha procurado saber o que é que Portugal ia fazer, ou coordenado com Portugal, por exemplo, a sua posição, mesmo que não fosse ao nível mais europeu. Há imensos contactos bilaterais entre o governo português e espanhol a todo o momento, e portanto, desse ponto de vista, acho que Portugal tomou uma opção que faz algum sentido do ponto de vista também do histórico, até desta ideia de se diferenciar de Espanha e mostrar que é um aliado, digamos, mais fiável dos Estados Unidos. E a Espanha também afirmou aqui o seu protagonismo e esta ideia de ser uma potência média e que também não tem receio de vez em quando dizer que não aos Estados Unidos. E, por exemplo, a questão da política espanhola no Médio Oriente também foi historicamente bastante de valorizar muito, dar muita prioridade a boas relações com os países árabes, por exemplo, e ser mais crítica de Israel também do que é o caso, por exemplo, com Portugal. Diogo Noivo, para terminar, não sei se querias acrescentar alguma coisa a esta questão dos Estados Unidos. Sim, de maneira telegráfica, concordo que não haverá uma fatura a pagar por Espanha nas relações diretas com os Estados Unidos, mas eu creio que a Espanha pagará uma fatura em dois sítios. Pagará uma fatura na América Latina e pagará uma fatura em Marrocos. A América Latina é, para os Estados Unidos, com a nova estratégia de segurança nacional de Trump, uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem que aquela é a sua área de influência e não admitem que outros Estados tenham grande importância na América Latina. Bom, a América Latina é, por razões linguísticas, históricas, culturais, essencial para a Espanha. Eu creio que a Espanha passará a ter mais dificuldades em atuar na América Latina depois deste não há guerra. Eu creio que a administração Trump, todas as oportunidades que tiver para dificultar a vida de Espanha na América Latina, vai dificultar. Há depois um outro caso que é muito mais problemático, que é o caso de Marrocos. Marrocos é para a Espanha um parceiro e uma ameaça. É um parceiro porque Marrocos é essencial para o combate ao narcotráfico, para o combate ao terrorismo e para o combate à imigração ilegal. Marrocos usa esta importância historicamente para chantagear a Espanha. Sempre que Marrocos está insatisfeito com a Espanha, abre a fronteira de maneira descontrolada e deixa entrar milhares de imigrantes ilegais. Marrocos é um parceiro da administração Trump desde o primeiro mandato de Trump. Marrocos foi o 6º país árabe a reconhecer Israel graças aos bons ofícios da administração Trump. E eu também não tenho dúvida nenhuma, até pelo histórico que Marrocos tem tido com a administração Sánchez, que Trump, através de Rabat, fará com que Espanha pague alguma fatura. Mudará isso, mudar o governo em Espanha? Não sei. Certamente com Pedro Sánchez, estou convencido até pela natureza belicosa e peculiar da administração Trump, estou convencido que na América Latina e no Norte de África, em particular em Marrocos, a administração de Trump não perdoará o não à guerra de Pedro Sánchez, que é um não à guerra essencialmente performativo, porque Keir Starmer também disse não à guerra, outros disseram não à guerra. Pedro Sánchez levou esse não à guerra a um patamar quase teatral, de confronto direto, essencialmente para efeitos de política interna, como dizia o Bruno, e mesmo efeitos de política interna não funcionou.
mas creio que foi a posição de Sánchez foi uma posição muito para consumo interno, que não refletiu bem sobre os interesses estratégicos internacionais de Espanha. Espero estar enganado, mas creio que pode haver alguma fatura por aqui. Eu aí não sei se estou inteiramente de acordo, o que é ótimo, mas enfim, eu acho que também há esta dimensão externa da política espanhola no mundo árabe, ou seja, acho que isto é uma forma de valorizar a Espanha nesse contexto. Mas não tenho dúvidas que sim, os Estados Unidos vão tentar dificultar a vida à Espanha onde puderem, e aliás houve sinais dessas duas questões, da América Latina e em particular de Marrocos. Pronto, aí também teremos de ver qual será. Também não me parece que a administração Trump seja assim tão disciplinada, e a verdade é que a Espanha é bastante resiliente na América Latina, não é? A morte da presença espanhola na América Latina, desde logo a partir da independência, já foi várias vezes e nunca aconteceu. E a verdade é que a Espanha tem mostrado alguma resiliência. Agora, e mesmo para terminar, Diogo Noivo, neste cenário mais europeu, uma Espanha politicamente parada e a lutar aqui pela sobrevivência interna, vamos dizer assim, perde capacidade de influência em Bruxelas. Isso já se faz notar na União Europeia, ou ainda é cedo para falar disso? Já se faz notar num conjunto de iniciativas que foram tomadas de forma ad hoc no espaço europeu, que não contam com Espanha. Far-se-á notar, porque Espanha é, se não me falha a memória, a terceira economia da Europa, e portanto problemas em Espanha afetam a vida europeia. Espanha é essencial para a projeção dos interesses europeus, mais uma vez, na América Latina. Se as coisas não estão bem em Espanha, a própria Europa terá problemas, e vimos de um acordo Europa-Mercosul, que é bastante importante. Se há problemas em Espanha, essa relação da Europa com a América Latina também será mais complicada. E, por outro lado, estamos a falar de um país cuja dimensão e importância na Europa é suficientemente grande para, se há instabilidade neste país, haverá, e falando em faturas a pagar, haverá alguma fatura a pagar no espaço europeu. Desde logo para Portugal. Portugal só tem fronteiras territoriais com um único país, esse país é Espanha, portanto para nós convém-nos que Espanha esteja estável, mas de facto do ponto de vista económico o impacto será enorme. Se nós olharmos para indústria têxtil, banca, energia, agricultura, Espanha tem empresas que não só são líderes europeias, como são líderes mundiais. Instabilidade em Espanha não são boas notícias para o espaço europeu. Bruno, para fecharmos, considerações finais também sobre esta questão europeia. Estou muito de acordo, ou seja, para Portugal, enfim, nós podemos pensar, com base no trauma histórico, bem, uma Espanha mais fraca é bom. Bem, se realmente a Espanha tivesse em risco de invadir Portugal, se calhar seria bom, mas realmente acho que já ultrapassámos isso. A Espanha tem bastantes problemas com as nacionalidades que tem lá dentro, não precisava de acrescentar mais um, e realmente, objetivamente, a verdade é que eu acho que isto é mau para Portugal, ou seja, por um lado, na medida em que tem impactos económicos, para já até nem tem tido, porque realmente a Península Ibérica tem tido bons números, e aliás aquilo que estavas a dizer, Diogo, de ser a terceira economia, eu acho que a Espanha anda aí a disputar com os Países Baixos, com a Itália, mas com este crescimento acho que realmente anda por aí, portanto até está melhor, desde logo está melhor que a Itália, por exemplo, mas mesmo Países Baixos, a Alemanha, etc., tem tido performances mais complicadas, mas é realmente mau para a economia portuguesa, que está completamente interdependente, interligada com a de Espanha. Acho que é mau também em termos de... há muitos interesses convergentes, olhem, por exemplo, a questão do mercado da energia, há muitos interesses convergentes entre Portugal e Espanha, em que, obviamente, uma frente ibérica tem mais peso na Europa do que se for só um dos países, e, portanto, na medida em que o governo espanhol esteja distraído com outras coisas, ou seja visto como muito frágil e, portanto, não tem a mesma capacidade de fazer negociado, de fazer alguma pressão que estaria em circunstâncias normais, isso acaba por ser mau, não só para a Espanha, mas também para Portugal, e em geral faz parte, é um grande país, é um dos 5 grandes países da União Europeia, todos eles estão com problemas bastante sérios de governabilidade, de polarização, de fragmentação, e isso realmente é bastante mau em linha com aquilo que estávamos a referir, que é a Europa precisava realmente de tomar grandes iniciativas, às vezes fazer algumas rupturas para lidar com grandes desafios, sejam na área da segurança e defesa, seja na questão da tecnologia, seja na regulação, que tem implicações para essas duas áreas, por exemplo,
Isso é muito mais difícil quando temos governos extremamente frágeis, que estão sempre à beira de cair, que estão muito condicionados também por causa da pressão política interna, sabem que podem ir a eleições a qualquer momento, portanto estão muito atentos à pressão da opinião pública, de certos grupos de interesse, que em muitos casos bloqueiam estas mudanças necessárias. Portanto, acho que tudo isso realmente é uma má notícia não apenas para a Espanha, mas também para Portugal e em geral para a Europa. Um ponto onde eu acho que a Espanha se distingue dos outros países, estou 100% de acordo contigo quando dizes que a governabilidade é um problema europeu e que estamos a ver caos em vários países europeus, e Espanha é igual aos outros países europeus nesse aspecto. O único ponto onde eu acho que infelizmente, e digo infelizmente porque eu gosto de Espanha, que Espanha se distingue é uma enorme debilidade das instituições. As instituições, a forma como a democracia espanhola está organizada e pensada, os pressupostos da democracia espanhola estão muito, muito debilitados porque houve intenção de os debilitar. E é possível reverter isso ainda? Eu acho que espero que seja, mas onde noto... Mas era preciso aí algum consenso entre os partidos. Eu já há muito tempo que tenho a tese, aliás... Desculpem falar noutro órgão de comunicação social, mas tenho uma coluna no Diário de Notícias onde já escrevi várias vezes que eu entendo que é necessário refundar algumas coisas em Espanha, a começar pelo Partido Socialista, mas eu acho que essa refundação é perfeitamente possível para recuperarmos a cultura de consenso e do tal, enfim, a expressão que agora se usa é de um chão comum, não é? Que há um chão comum para a esquerda e a direita, estamos todos de acordo aqui em regras básicas e depois combatemos politicamente e insultamos-nos se for preciso, mas há aqui um conjunto de regras que estamos todos de acordo com elas. Isso, infelizmente, em Espanha está um bocadinho posto em causa. É aí que Espanha se distingue e é aí que eu acho que é o lado mais preocupante do atual contexto espanhol. Bem, ficamos por aqui, nesta edição alargada dos 5 continentes, muito focada na instabilidade governativa em Espanha, cenários internos e também de política externa. Bruno Cardoso Reis, tu estás de regresso para a semana, mas agradecemos, claro, ao Diogo Noivo, politólogo, especialista em política espanhola, que nos deu aqui uma visão muito fiel àquilo que se passa por lá. Muito obrigado por teres vindo aqui ao 5 continentes estar convosco. E à Rádio Observador. Obrigado, João. Muitas graças aos nossos ouvintes. A todos. É um episódio grande, já mais de 1 hora. Muito obrigado por terem ficado até ao final.